Saúde, irmão, com a paz do Senhor. A meu motivo de muita alegria poder estar com você essa manhã. Abra comigo a sua Bíblia em, em Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 4. Ele acompanhou até a Ásia, sua pátria, de Bereia, e dos de Tessalonicenses, Aristarco, e segundo a Gaio, Derbe, Timóteo, e dos da Ásia de Quico e Trufino, este indo nos esperando em Troade. E depois dos dias de penhasco, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estive 7 dias. O primeiro dia da semana, ajuntando os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, prolongou a pregação até a meia-noite. E havendo muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, sentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Paulo, porém, descendo, se inclinou sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhe falou largamente até a alvorada. Assim partiu, e levaram vivo o jovem, e todos ficaram não poucos consolados. Então, amados, Paulo entrou e começa a pregar. E a sua pregação é tão grande que o homem que estava na janela, um jovem, cai e morre. Aí o apóstolo Paulo desce, pega ele, abraça e fala: não, esse homem não está morto, a alma está nele. Aí Deus miraculosamente traz aquele homem à vida. Deus seja louvado. E aquelas pessoas foram consoladas. Depois Paulo vai até Mileto. Mileto é uma cidade, no versículo 17, capítulo 20, versículo 17, você vê, ele em Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Mileto é a principal fonte de renda, era comércio marítimo, teatro, por volta de 400 a.C. Tinha boa relação com Roma, e a cidade prosperou até o terceiro século de Cristo, quando a economia declinou e o porto aterrou, cortando o comércio marítimo, e ele falou que não ia mais vê-lo. Então, amados, Mileto era isso. Aí aconteceu, Paulo falou para as pessoas que não ia mais vê-los, e depois disso ele ia para Jerusalém, e de Jerusalém ele não ia mais voltar para Mileto. As pessoas disseram para ele: não, Paulo, não faça isso. Não, Paulo, não faça isso, não faça isso. Mas ele fez. Ele quis ir e foi. Entendeu, amados? Ele foi para... Então, aí as pessoas não mais viram, as pessoas não iam mais ver Paulo. Entendeu? Versículo 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis ligado em eu e pelo Espírito, vou para Jerusalém. Aí, ó. Senão o que revela o Espírito de cidade. E cidade me revela, dizendo que me esperam. Aí, ó. Ele vai para Jerusalém. O que espera em Jerusalém? Prisões e atribulações. Seria para a cidade aonde
que te espera é prisões e tribulações, mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. Olha que interessante, irmão. Interessantíssimo. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passeis pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Olha, eu não falei para você que as pessoas não iam mais ver o apóstolo Paulo. Aqui, ó, versículo 26. Versículo 27. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, soube que o Espírito Santo vos constitui bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Aí para você ver, irmão. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo vós a Deus. Versículo 38. Entristeceram-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Aí depois eles passaram em Tiro. Vamos ver quem era Tiro. Vamos ver a cidade de Tiro, quem era, como é que era. Vamos lá, irmãos. Tiro, inicialmente era uma ilha que depois foi conectada à terra, formando uma península. Era mencionado como aliado do Egito. No século XIV a.C., se retornou às cidades mais importantes da península em Atos 21, capítulo 4 e versículo 5. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo no caminho direito a Acos, e no dia seguinte redes onde passamos a Patará. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos, e indo já à vista a Chipre. Aí depois ele passou em Cesareia, no versículo 5, e havendo passado ali aqueles dias, saímos no seu caminho, acompanhando a todos com as suas mulheres, e até fora da cidade. E passando Cesareia. Quem era Cesareia? Cesareia foi dada ao rei Herodes por Augusto César, e a cidade foi dada ao nome do seu doador, portanto, o principal da capital administrativa da província romana. No tempo de Paulo e Pedro, veio a Cesareia para ver Cornélio, o centurião. Então, amados, aí depois eles vão a Jerusalém. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subiram a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, e levando consigo um certo Nasson de Chipre, discípulo antigo, com quem haveríamos de nos hospedar. E logo chegamos a Jerusalém, e irmãos nos receberam com muita boa vontade. E no dia seguinte Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os senhores vieram ali. E havendo saudado, contou em detalhes
que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Ouvindo eles, glorificavam ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei, e já acerca de ti foi formado do que ensinastes todos os judeus que estão entre os gentios apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Amados, aí começou ali um concílio, começou ali a se conversar. Que faremos, pois, em todo caso necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que vieste. Faz isso porque dizemos, temos 4 homens que fizeram voto. Toma este consigo, santifica-te com eles e faze por ele os gastos para que raspem a cabeça. E todos se convencerão que nada há daquilo que foram informados, mas que também tu mesmo ainda guardas a lei. Amados, hoje Deus, ele segue a lei de Moisés. Os cristãos, eles seguem Cristo. Cristo e a lei de Moisés são diferentes. A lei de Moisés tem 613 preceitos. Cristo, ele diminuiu esses 613 preceitos para 2. Amarás teu Deus como a ti mesmo. Amar seu Deus acima de todas as coisas. Desculpa, irmão. Amar seu Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. E ensinou a salvação em intermédio a Cristo. Os judeus, eles tendem a ficar presos na lei. Presos a circuncidar. Preso aos preceitos da lei que eles estavam antes. E eles queriam que os apóstolos Paulo e outras pessoas seguissem esses preceitos. Você vai ver nas cartas que Paulo escreveu, algumas vezes ele vai contra esse preceito da lei. Ele vai contra isso que a lei ensina, que a lei ortoga. Então, amados e queridos irmãos, nós precisamos entender isso. E nem sempre que as pessoas falam é uma realidade. Aí teve a perseguição. O apóstolo Paulo foi preso. Aí depois da prisão do apóstolo Paulo para frente, vai ser outra parte. Então, a terceira viagem missionária de Paulo acaba de Jerusalém, acaba nesse concílio, acaba nessa conversa. Eu não falei toda a cidade que Paulo passou, porque ele passou por muitas. E eu também não sou um computador. Mas eu falei algumas para que você tenha entendimento sobre essas coisas que o apóstolo Paulo passou. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a curiosidade que Deus me revelou ontem. Vocês vão gostar. Amém.